Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Quem está aqui com a gente ao vivo, quem está assistindo a gravação. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial, que é a comunicação não violenta. A gente vai iniciar o nosso clube de leitura desse livro e vamos falar hoje sobre o prefácio e a primeira poesia que tem no livro. Então, esse é o nosso objetivo desse encontro hoje. E como os outros clubes de leitura, a proposta é a gente trazer essa discussão para a sala de aula, né? Então, apesar desse livro aqui, do Marshall Rosenberg, ser um livro genérico, né? Ele fala de aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais de uma forma geral. A gente quer trazer essa reflexão para dentro da sala de aula, né? Então, se você que está aí assistindo quer continuar, venha participar com a gente nos encontros ao vivo, é uma vez por mês. Essa que é a nossa proposta. E aí, para quem não me conhece, né, eu sou Ana Paula Teles, eu estou começando a lembrar dessas coisas. Sou bióloga de formação, só que me apaixonei pela educação, e aí fui para o mestrado, doutorado, pós-doc, todo na educação, estudando processos de ensino e aprendizagem. E a gente está aqui no Exploração Criativa, buscando formas de contribuir, né, para a transformação da educação junto à formação dos professores. Então, todos os temas, tudo que a gente puder contribuir para a formação dos professores, a gente vai estar nessa missão. E eu sou Andréia Ruislan, sou professora de Ciências e Biologia e também sou super apaixonada aí pela educação, embora não atue, né, necessariamente com pesquisa igual a Ana, estou na educação básica, tanto no Fundamental 2 e ensino médio. E esse livro, eu acho que, né, como a Ana falou, ele tem uma proposta genérica, né, não é um livro sobre educação, mas ele traz muitas coisas importantes para a gente pensar, porque nós estamos lidando todos os dias com pessoas, né? E essas pessoas são diferentes, têm necessidades diferentes, e eu acredito que a CNV, né, que é uma abreviação aí para comunicação não violenta, pode nos ajudar muito nesse relacionamento, né, com os nossos pares, os nossos colegas professores, gestores, né? E também com os nossos alunos. É uma forma da gente se comunicar com eles de uma forma mais assertiva, eu creio. E aí, qual que é a dinâmica que a gente propôs? Vou compartilhar aqui com vocês um mapa mental e a gente colocou algumas ideias que nos chamaram a atenção. Então, esse vai ser o mapa mental desse livro. Então, como é um encontro por mês, a gente vai construir esse mapa mental a cada novo encontro. Então, nós vamos falar aqui do prefácio e a gente sempre vai ter essas três questões norteadoras. O que chamou mais atenção? Então, a gente já fez algumas anotações e a gente vai complementando ao longo do nosso encontro dúvidas e questões, às vezes coisas que estão no livro que a gente fica assim, nossa, mas não entendi direito, vamos compartilhar, vamos ver se a gente consegue juntos encontrar uma saída ou se a gente vai ter que buscar externamente, né, as informações. E a outra é como efetivar essas propostas em sala de aula. Então, essas vão ser as nossas questões orientadoras aqui que a gente vai construindo junto. Então, vamos começar aqui, ó. A, A gente vai, a gente coloca umas observações aqui, Pony, para a gente poder. São coisas que nos chamam a atenção ao longo do dia, ó, da leitura, e para a gente ir discutindo. Se depois você leu essa parte do livro, quiser acrescentar, é bem coletivo a ideia aqui. E aí, esse prefácio, ele me chama muita atenção porque ele é escrito pelo neto do Mahatma Gandhi. Isso mexe tanto comigo, assim, porque o Gandhi, ele é a expressão da comunicação não violenta, né? É É quem a quis acabar referência, né?
com a opressão de uma forma que é muito difícil compreender, né? Uma vez que você não conhece a perspectiva. E à medida que eu fui lendo esse livro, ficou muito mais claro entender a proposta do Gandhi, né? E o neto dele que vai fazer essa abertura. Eu quero até conferir o nome dele. É Arun Gandhi, que ele chama. E aí ele traz bem no início, falando um pouco, né, do que foi essa experiência, que ele teve uma experiência de violência quando adolescente, e os pais dele, ele morava, deixa eu conferir aqui, ele morava num bairro muito violento, né, quando ele tinha 10 anos, lá na África do Sul, né, e na década de 40, né, gente, bem época do apartheid, assim, então um contexto, ser negro na época do apartheid na África do Sul era um contexto bem violento. E E aí, ele conta que ele foi espancado por um grupo que achava que ele era negro demais e um outro grupo que achava que ele era branco demais, né? Então, tem essas duas. Eu fiquei pensando, né? Essas duas questões, a pessoa se sente até um pouco. Eu fiquei me colocando no lugar dele, né? Tipo assim, ele fica até meio sem referência, sem identidade de qual grupo ele pertence, né? Porque os dois grupos foram violentos com ele. Então eu fiquei pensando que era muito uma situação muito complexa. E depois ele vai contar um pouco mais da infância, né, Ana? E a gente assim, acho legal como que os pais dele foram sábios, né? Porque isso gerou nele uma questão de reagir às situações de forma violenta. E aí os pais dele mandaram ele para ficar com o avô na Índia. E aí ele vai aprendendo, né, com o avô, que era o Gandhi, como que como ter, como que você pode não ser, eu entendo que não é ser totalmente passivo e aceitar as coisas como elas são, mas reagir sem agredir, sem violentar o outro. isso é sensacional. Você trouxe duas coisas que eu fico pensando muito na sala de aula, né? Que é a construção da identidade. Dependendo da idade que a gente trabalha, eu lembro que quando eu trabalhava com o nono ano, isso era muito forte, né? Porque eles estão, assim, no auge da adolescência, naquela coisa de pertencer ou não a determinados grupos, a ser classificados ou estereotipados de um jeito X ou Y, e, e como que é difícil essa construção da identidade. E ajudar os alunos, eu acho que a comunicação não violenta, ela traz esse lugar, né, de ajudar esse aluno a se reconhecer, a descobrir a sua identidade por si só, no sentido assim, de isso aqui não é para mim, isso aqui é para mim, é com essas pessoas que eu quero ficar, né? E de se posicionar, né? Sem precisar agredir o outro para falar assim, não, isso não é para mim, isso não me faz bem, eu não quero estar nesse lugar, né? E porque assim, eu fico pensando o quanto de pressão que os adolescentes sofrem, né? Tipo, você só vai andar com a gente se você fizer X, Y, Z. E às vezes o X, Y, Z fere os valores da pessoa completamente, né? E às vezes ela vai só para poder se sentir parte de alguma coisa, né? E a gente, como professor, quando eles dão algum tipo de abertura também para a gente pode aproveitar esses momentos para ajudar os alunos a se respeitarem, né? E respeitar os seus próprios valores, quem eles são, não aceitar dentro da sala de aula qualquer forma de recriminação ao outro colega, né? Então, esse episódio que você descreveu me faz pensar muito nesses momentos da sala de aula, né? Em que a gente não está preocupado com o nosso conteúdo conceitual, a gente está preocupado com a formação humana mesmo desses alunos, né? Quem eles são, quem que eles vão se formar, né? E Verdade. aí, pode falar. Não, eu só concordei mesmo. E aí, quando ele fala dessa parte, né? Se eu fosse mais velho, um pouco mais sensato e pensasse mais, poderia ter aprendido muito mais. Ele falando da experiência dele com o avô. No entanto, as pessoas devem se contentar com o que recebe e não ser demasiado gananciosas.
uma lição fundamental do modo de vida não violento. Aí eu fiquei pensando, quando eu estava escrevendo esse trecho, o quanto que isso pode ser perigoso fora de contexto, né? Porque se você só pega esse no entanto, as pessoas não podem, deve se contentar com o que recebe, não ser gananciosa, às vezes traz uma ideia de conformismo, né? Como se Uhum. você tivesse que aceitar tudo que você quer, tudo que vem até você e tarará. E aí ele traz uma ideia de aceitação, não no sentido de conformismo, mas de entender o seu momento. Ele fala de aprendizado, ele está falando de não se cobrar demais, porque a gente é muito assim, né? Nossa, se eu tivesse passado por isso, eu teria feito isso e isso e aquilo. Não teria, porque você só pensa em outra forma de fazer, porque você aprendeu com aquilo que você fez e não funcionou muito bem, É, né? ele Você reconhece que naquele momento, agora eu não lembro assim, eu imagino que era mais adolescência, né? Que ele teve essa temporada com o avô. foi, Naquele momento, o que ele dava conta de aprender era determinadas coisas, né? E agora, na fase adulta, ele relembra e pensa, nossa, eu podia ter aprendido muito mais. Mas naquele momento era o que ele dava conta. E eu acho que isso é corriqueiro também nas nossas vidas, no sentido de, às vezes tem tanta experiência que eu olho para trás, eu falo, não, hoje em dia eu faria diferente. Mas naquele contexto, com o conhecimento que eu tinha, com as habilidades que eu tinha, com as informações que eu tinha, foi o que deu para fazer, né? foi o Então, melhor, né? uhum, E esse é um trabalho muito importante que a gente precisa fazer com a gente mesmo, né? De olhar para o passado e entender, é bem entender, não é uma questão só de aceitar, é de entender que você tinha uma visão limitada sobre a situação em relação ao que você tem hoje. Né? Depois que tudo passou, que as peças se encaixaram, fica muito mais fácil você falar: ah, isso foi uma boa decisão, isso foi uma boa decisão. Mas no calor do momento, com as informações, com os sentimentos, com tudo que estava envolvido ali, era o melhor que você podia fazer. Né? Então, essa frase dele me marcou muito quando ele fala de se contentar com o que recebe e não ser muito ganancioso, né? Pensando em respeitar aquele momento que você tem, né? Que você está vivendo, de entender que você tem que se esforçar para fazer o seu melhor, mas não adianta você se cobrar demais. Isso não vai trazer melhores resultados, né? Você concorda, Polly? O que você acha? Sim, Tipo sim, de concordo. Só que acho que às vezes é difícil a gente ter esse autoconhecimento mesmo, né? De nós mesmos reconhecermos que, nossa, beleza, no passado aconteceu determinada situação, poderia ter agido diferente. Acho que a gente se julga muito, né? Mas ter uma consciência de que a gente não estava preparado naquele momento, né? Que se aquilo acontecesse hoje, com o conhecimento que a gente tem, que a gente agiria diferente, eu acho que é um processo muito de autorreflexão. Acho que nem todos nós estamos preparados assim para nos auto-perdoar, né? A gente acho que sim. se cobra muito, mas estamos no processo, a gente vai chegando. Vocês comentaram em relação a, né, como que a gente pode reconhecer dentro da sala de aula, né, o comportamento dos nossos alunos, como eles, né, lidam uns com os outros, para a gente poder, às vezes, reconhecer determinada situação e poder, né, ajudar eles, mas eu acho que também no sentido de como a nossa relação de docente, né, com eles também, né, que às vezes uhum. acontecem situações diretamente com a gente, e que às vezes a gente não está preparado para lidar. Eu estava lembrando aqui de uma época que eu dava aula para ensino superior, era uma turma de engenharia e, assim, praticamente 90% eram masculina, né, a turma, e foi muito difícil para mim, porque eles tinham assim, um preconceito natural, né, um machismo natural, pelo fato de eu ser mulher, de eu estar dando aulas ali para eles, e por eles acharem também que eu era muito nova. Então, eu enfrentei uma resistência muito grande
E eu não sei se na época ali eu soube lidar muito bem com isso. Então, me fez refletir sobre isso. Falei assim, não posso me julgar tanto do que eu fiz na época, porque, lógico que hoje eu faria de uma forma diferente, mas é disso que a gente estava conversando, né? Hoje, né, com o conhecimento que eu tenho, né, com o tanto que eu amadureci, eu agiria de uma forma diferente, mas é hoje, né? Na época eu fiz o que dava para fazer. Uhum. Sabe o exercício que eu tenho feito? A gente estava comentando antes da caminhada, né? Eu tenho feito um exercício assim, de perdão, tanto das pessoas quanto de mim mesma. No sentido assim, eu perdoo fulano por não ter atendido as minhas expectativas, por não agir da forma como eu acho que é o certo. Eu me perdoo por criar expectativas em relação ao fulano, por não agir do jeito que eu gostaria. E entendo que cada um tem o seu momento e liberto. Eu tenho feito esse mantra assim para ver se me ajuda. E quando eu reflito sobre experiências que eu vivi, e às vezes ainda são muito fortes assim, que mexeram muito comigo e tal, eu tenho feito esse exercício quando elas brotam. Eu falo, olha, eu me perdoo por não ter agido do jeito que hoje eu acho que era o correto. Porque naquele momento eu tinha essas condições e foi a melhor decisão que eu pude tomar naquele momento. Eu me liberto dessa situação. E aí, as coisas no início é engraçado, porque assim, quando eu começo a fazer esse exercício, nas primeiras vezes o negócio vai meio que agarrado, tipo, eu perdoo coisa nenhuma, né? O negócio desce até arranhando, assim. Só que aí, como já tem alguns dias que eu venho fazendo esse exercício, agora o negócio está saindo mais não é no sentido automático, mas sabe quando flui assim? Você não engole seco mais? Porque é um negócio da gente ir amadurecendo a, as nossas ideias e os nossos sentimentos também, né? Então, eu fico pensando assim, e a minha irmã me inspira muito nisso, assim, ela tem esse modus operandi. Ela fala, Paula, não adianta eu pensar num passo gigante. Eu vejo esse passo gigante, desenho pequenos passinhos, pequenas vitórias, para eu conseguir alcançar e avançar. Porque aí, quando você vai pequenininho assim, na hora que você chega no grandão, não parece uma coisa tão fora da realidade, né? Porque a distância de um degrau pequeno e de um degrau gigante é muito diferente, né? Então, eu acho que tem a ver com essa primeira ideia aqui, porque é sobre essa relação com a gente mesmo, né? Da gente não se cobrar, da gente buscar formas de se perdoar, de não querer dar passos gigantes, de achar que a gente, tipo assim, hoje eu me perdoei, tá tudo resolvido. Depende, se o negócio é pequenininho, você de fato pode conseguir. Agora, tem coisas dentro da gente que são profundas, né? São dores, assim, que às vezes a gente não entende muito bem, que está ali arraigado, que influencia nas nossas tomadas de decisão. Então, essas a gente precisa trabalhar de uma forma mais constante, eu diria, né? De você insistir, tipo, eu não dei conta hoje, tá bom. Hoje, o que que aconteceu? Então, se acolhe, né? É mais de ter compaixão com a gente mesmo, né? A E comunicação não entender que é violenta, um ela leva a processo, né, mudança. Ana? Isso aí que você está falando. Entender que essas coisas aí mais profundas vão ser mais processuais. Mas a gente pode escolher processá-las, né? Ou a gente pode escolher esconder, deixar para lá e fingir que nada aconteceu, né? Então, são escolhas aí que vão afetar a forma também como a gente consegue passar por essa questão do auto-perdão, perdão de outras pessoas, né? Lidar com a questão da amargura, né? E isso que a Polly falou do autoconhecimento, eu acho que tem muito a ver com outro tópico, assim, que hoje eu fiquei muito pensando sobre ele, né? De entender que todos somos violentos. Porque quando a gente fala violência, a gente pensa muito assim, agredir o outro, sei lá, xingar o outro. E tem pequenas coisas que às vezes a gente fala, o modo que a gente fala, que vão refletir no outro uma atitude violenta. E auto Exatamente. se conhecer é muito importante para você
pensar ou refletir sobre essas situações e entender como que você pode, o que você pode transformar para que essa violência aí que está disfarçada, às vezes, ela pare de existir aí no seu cotidiano ou ela seja um pouco mais amenizada, né? Aí, você falando desse processo de autoconhecimento, tem aqui o exercício que o Mahatma Gandhi ensinava ao neto a fazer, né? Que é toda noite ajudava ele a analisar os acontecimentos do dia. Tudo que eu experimentara, lera, vira ou fizera aos outros e a colocá-los na árvore, sob rubricas física, violência em que tivesse empregado força física, ou passiva, violência em que o sofrimento tivesse sido mais de natureza emocional. E aí ele fala que rapidamente ele conseguiu mapear, encheu uma parede inteira, né? Porque essa ideia de que a gente se presume que a gente não é violento por causa dessa associação que você falou, né? A gente associa sempre com uma violência física. A gente não conhece, né? A gente desconhece, a gente ignora o quanto a violência passiva ela é o alimento da violência, né? E eu falo isso muito com meus filhos aqui em casa, né? Porque por serem crianças tem a questão de um ficar implicando o outro. Eu falo, ó, gente, implicar o outro vale tanto quanto bater. Porque você colocar o outro numa situação de limite, que a pessoa já não tem mais recursos, já tentou falar, já xingou, já brigou, e aí não está resolvendo, ela chega no limite e ela não dá conta de se controlar e vai para a violência física, né? Então, essa situação de violência passiva, ela é tão violenta quanto a violência física, né? Então, tem muitas pessoas que falam assim, mas eu não fui eu que peguei o objeto e joguei no fulano, não. Mas Uhum. foi quem ficou dando ideia para fulano, foi quem ficou Incentivando. alimentando a ideia, né? Então, assim, não adianta. Por isso que a gente tem que pensar que a palavra ela tem muito poder, né? E isso me faz lembrar daquela discussão sobre o nazismo de novo. Porque se eu estou defendendo que exista um partido nazista, que exista um partido que vai oprimir outras pessoas, que vai defender que essas pessoas sejam eliminadas ou sofram outros tipos de violência física, né, que sejam excluídas, que sejam reprimidas na sua expressão de ser humano, se eu estou alimentando isso, eu não posso falar que eu não tenho nada a ver com a violência física que vai resultar disso, não, né? Porque eu estou vibrando na mesma sintonia. Eu acho que essa que é a ideia dessa violência passiva que gera raiva na vítima, que chega a responder violentamente, e também dessa violência que eu falo coisas que reforçam um posicionamento que outra pessoa vai usar de violência física para machucar a outra pessoa, né? Porque essas questões de preconceito, quando a gente pensa no racismo estrutural, né? Quando a gente pensa em situações de sala de aula em que o professor vai, ou a professora, né, vai fazer algum tipo de brincadeira. Gente, eu já não estou suportando associar coisas que ferem a outra pessoa com brincadeira. Eu estou com muita dificuldade com essa associação. Tu fala assim, não, é só uma brincadeira. Aí chama o aluno de viado. Ah, isso aí é viadagem, isso aí é não sei o quê. Ou então, começa, às vezes a pessoa nem percebe, não é nenhuma coisa consciente, né? Porque isso é tão engraçado, tão É, naturalizado que está tudo bem, né? Que quando a gente começa a prestar atenção no poder que essas palavras têm, no poder que essas brincadeiras, que não são brincadeiras, são violências passivas, elas têm, qual o impacto que elas geram, que sociedade que constrói, a gente começa a ficar chato mesmo. Eu acho que tem que ficar. A nossa sociedade ela tem que mudar de patamar. Isso não pode ser natural mais. Isso tem que trazer para a roda, né? Tem que trazer para discussões, tem que trazer. Alguém fez, em vez de todo mundo rir, e falar assim: sério que você acha isso engraçado? É isso mesmo? Explica para mim por que é engraçado.
Será que se fosse com você, você ia achar tão engraçado assim? Se pegasse uma coisa que te incomoda e você coloca, ou então uma coisa que não era para incomodar ninguém, né? Igual a questão do gênero ou da raça, isso não era coisa que era para incomodar, não era coisa para colocar em pauta, né? Não faz sentido esse tipo de comportamento em que uma característica da pessoa vira motivo de ridicularização, coisa que não faz sentido nenhum. Se você colocasse a versão dominante, vamos dizer assim, na frase, você ia falar, nossa, que ridículo, né? Não ia fazer sentido, não ia ter a graça que todo mundo estava ali compartilhando. E aí, na sala de aula, a gente tem esse papel também, né? De pensar e ficar com um olhar mais atento sobre quais que são essas violências passivas que às vezes estão pairando ali no ar, ou que surge num determinado tipo de comentário, e trazer isso para a discussão, né? E intervir, né? Muitas vezes, Sim, né? a gente não pode consentir, né? Essas discussões todas, elas têm me feito pensar como é importante a gente se posicionar. Não Com dá para certeza. a gente simplesmente falar, ah, eu não vou mexer com isso hoje, não. Uhum. Né? A Se gente pode abster. até, a gente pode até se acolher e entender o contexto mais amplo e tal, e falar, não, eu não dei conta de fazer isso. Mas o movimento da gente, né, a nossa disposição, o nosso olhar, a nossa vontade, ela tem que ser no movimento de se posicionar. Porque se eu não me posiciono, eu estou consentindo aquilo ali. Uhum. E às vezes a gente fica assim, ai, não vai adiantar eu falar nada, não. Eu não estou falando isso de pessoas que eu vi, não, gente. Eu já fiz isso várias vezes. De falar, ai, pelo amor de Deus, preguiça, para que eu vou falar alguma coisa? E aí, a opinião que era para ser contestada, e que às vezes a maioria contesta, mas ninguém fala nada, parece que é o que todo mundo acha. Entendeu? Então, o posicionamento é, se a outra pessoa está num posicionamento de violência, né, passiva, e ninguém fala nada, é como se aquilo tivesse tudo bem. É como se fosse natural. Então, a gente precisa se posicionar. A gente pode pensar o jeito de falar, o que falar e tudo mais, né? As formas de reagir a esse posicionamento, a gente vai ver aqui no Comunicação Não Violenta que a gente não precisa aceitar as coisas. A gente não precisa se anular. Pelo contrário, a comunicação não violenta, ela vem nos dá esse passo de liberdade, que eu posso ser quem eu posso falar coisas que a outra pessoa não concorda, mas que eu não preciso ser violento com essa pessoa, mesmo que seja uma violência passiva, né? Tem Você não jeitos precisa se de comunicar. anular, né? Exatamente. Porque muitas pessoas, quando falam da comunicação não violenta, elas fazem essa referência, né? Eu mesmo, antes de começar a ler o livro, eu tinha esse preconceito de pensar assim, ah, quer dizer que eu vou ter que me anular, que eu não posso falar nada, que eu tenho que aceitar tudo. E o Marshall, ele é categórico, né? De falar assim, não, peraí, não é por aí não. Não é sobre não se posicionar, mas é se posicionar de uma forma que você tenha mais chances de conseguir o que você quer. Então, por exemplo, se eu estou querendo mais atenção, aí eu falo, você não dá atenção, você só faz isso, só faz aquilo, não está em casa, tararã, tararã, tararã. A pessoa já entra no modo de resistência. Ah, você acha que eu não estou aqui não? E às vezes ela está fazendo esforço para estar e você nem está valorizando. Aí a pessoa vira e fala assim: deixa eu te falar, quando você fica longe de casa muito tempo, isso me deixa muito triste. Eu fico sentindo muito a sua falta. Será que você pode ficar tal dia aqui em casa, só para a gente poder ficar junto mais uma vez? Você não acusou a pessoa, você falou do seu sentimento e você pede uma coisa objetiva que ela tem que fazer. Se você só ofende, se você só xinga, se você perde a cabeça, você tem muito menos chance de conseguir. A pessoa vai irritar com você e vai sair fora. Né? A gente. E você não mostra para a pessoa o que realmente você quer que ela faça, né? Que Exato. esse é o ponto-chave, assim. Você começa o negócio, vira uma briga, aí ninguém se entende, ninguém sabe mais como
resolver a situação que gerou o incômodo, né? E o incômodo em si ele fica em segundo plano, né? Porque aí começa as ofensas. Mas eu estava pensando também essa questão do autoconhecimento e no que a Polly também falou sobre a forma como a gente vai lidar com os alunos também. E a gente precisa lembrar que na sala de aula, né? Não sei vocês, mas a gente é exposto a todos os tipos e perfis de alunos, né? Então, a Poli, no caso, está no ensino superior, não sei se tem muita diferença, né? Se adultos são mais, disfarçam mais. Mas crianças, né, adolescentes, muitas vezes tem aquele aluno, assim, que ele vai te gerar raiva, que ele vai te gerar uma falta de paciência, uma intolerância. E aí você precisa ter um jogo de cintura ali para você não falar a mesma língua dele, né? Não falar com impaciência, não falar com intolerância ou com raiva, para que você não tenha essas questões aí de falha na comunicação, às vezes falar uma coisa, né, que foi mal interpretada, ou até mesmo falar de um jeito que o menino vai levar para o pai, aí o pai vai lá na escola, né, vai gerar um conflito, um desconforto com você. Então a gente precisa ter cuidado, porque a gente está sendo exposto a essas pessoas o tempo todo, né? Então acho que. André, Oi. eu não tenho paciência. Eu não teria. Fala mais um pouquinho de você, Maria. Você é professora, dá aula para qual idade? Eu dou aula para ensino médio. Uhum. Mas eu não tenho essa paciência, não, mas graças a Deus que nunca. Eu sou muito calma, sabe? E nunca tive problema com isso. Mas eu acho que se eu tivesse, eu não teria paciência, não. Eu já passei por N situações. Eu já passei por situação de confronto com o aluno. E aí vem o que a gente estava falando no início, né? Às vezes a gente vai amadurecendo e as nossas atitudes vão mudando, né? Às vezes não, graças a Deus isso acontece. Muitas vezes. Então já confrontei aluno e hoje em dia eu consigo assim dar uma respirada e pensar o que que eu vou falar. Ou então se eu acho que eu vou agir de forma violenta, digamos assim, eu saio da sala, dou uma respirada, depois eu volto, sabe? Eu mando para diretoria. Tem essa opção também muitas vezes, né? Mas acaba que, pelo menos as experiências que eu tive de mandar para a direção, às vezes, ou depois, ou no mesmo momento, eu senti que eu estando ali também era importante, porque às vezes o aluno tem que resolver um problema ali com você. Às vezes não, mas às vezes é um problema ali com você que precisa ser resolvido, porque vai para a direção, aí na próxima aula ele te afronta de novo, acontece alguma coisa de novo, né? Então acho que às vezes a gente tem que ter esse cuidado, né? Mas claro que a gente também tem que conhecer os nossos limites, né? E eu lembrei também de um. Pode falar, Ana. Não, é porque eu ia falar que, às vezes, entre você agredir fisicamente o menino, porque dependendo da ferida que ele toca ali, a sua vontade de voar no pescoço dele. Então, entre você partir para uma violência física ou verbal e mandar para a diretoria, que às vezes a Valéria até comentou aqui, né? Às vezes não resolve também. Mas pode resolver o problema não ser pior, né? Resolve naquele momento. Então, a gente tem que ter esse olhar crítico sobre o que a gente está sentindo no momento, para ver o que é possível fazer naquela hora. Porque, às vezes, você coloca a turma para fazer uma determinada atividade e chama aquele aluno no corredor sozinho e vai conversar com ele, explicar. Mas isso depende muito do quanto aquilo nos afetou. Né? Porque se a gente está muito irritado, está muito fora do sério, não adianta. Né? A gente precisa se colocar no eixo primeiro para conseguir conversar com a outra pessoa. Então, às vezes, afastar é a melhor decisão naquele momento. Né? Então, a gente tem sempre que fazer essa avaliação das situações. Porque quando a gente começa a olhar o outro também de uma outra perspectiva, principalmente aluno,
muitas coisas já não afetam a gente tanto. É, Né? exatamente. Eu acho que A gente principalmente já é quando a gente consegue vai pensar e amadurecer. falar, isso não é meu. Aí Uhum, você vai é. descobrir, às vezes o menino brigou com fulano, terminou com o namorado, fez isso, fez aquilo, pai e mãe tá separando, ou estão furtos em casa. Ou então só os hormônios estão ali enlouquecidos e a pessoa não está conseguindo lidar com aquilo. Ou então ele tá com raiva de você mesmo, às vezes pode acontecer, né? É. Às vezes o jeito que você falou, o que você falou, tocou fundo na história dele e tal. Então, acho que com o tempo também a gente vai tendo mais facilidade para filtrar, tipo, isso me pertence, isso aqui não. Então, vem cá, conversa comigo aqui, me conta mais sobre o que está acontecendo com você, para a gente entender o que que é meu e o que que não é, né? E também a gente precisa fazer esse exercício para a gente não estigmatizar aquele aluno. Tipo, esse aluno não dá, tal, você vai falando, ele é isso, ele é aquilo. Eu tento lidar, assim, cada dia é um novo dia. Eu tento entrar na sala de aula e esquecer que aquele aluno ou ele fez alguma coisa, ou ele comporta de tal maneira. Vamos pensar ali no que está acontecendo agora. Porque se você fica levando coisas que aconteceram nas aulas anteriores, né? Assim, já com aquela postura de impaciência, intolerância, né? Uma hora você pode estourar. E às vezes até a gente começa a adotar uma postura assim de excluir esse aluno de algumas coisas, né? O que não é, o que não é bom assim para a dinâmica da sua própria aula. E aí, avançando aqui um pouco mais, ele vai trazer a frase que eu sou apaixonada, né? Na verdade, essa frase, ela mudou muito, assim, das coisas que... O rumo da minha história, vamos dizer assim. Eu estava no momento de querer desistir da educação mesmo, assim, Estava com 2 bebezinhos, praticamente, porque o Arthur e a Helena eram bem pequenininhos, e estava buscando novos rumos e tal. E só que tudo que eram os novos rumos, que eu comecei a mexer com artesanato, comecei a entender um pouco mais de mercado e tararã. Só que todas as minhas alternativas, elas conduziam para a educação. Então, eu comecei a mexer com artesanato, mas eu queria fazer livros em feltro, assim, coisas interativas, contar história de outra forma, que as crianças pudessem inventar novas histórias com os personagens. Então, eu não conseguia, né? Eu sempre voltava para... Desvincular. Não tinha jeito, assim. Eu juro que eu tentei, mas tem umas coisas que, quando está conectado com o nosso propósito, a gente é tocado o tempo inteiro para isso, né? Parece que tem um beliscãozinho ali falando, vai, vai, não desiste. E aí, eu, numa conversa com meu irmão, ele lembrou dessa frase. Ele falou, Paula, se você está querendo mudar alguma coisa, vai lá e muda. Faz a mudança acontecer. Então, que mudança que você quer no mundo? Vai lá e seja essa mudança, né? E quando o, o rapaz, o neto, né, do Mahatma Gandhi, o Arun, ele escreve essa frase, ela sempre toca muito nas minhas entranhas, né? Porque a gente transfere muito a nossa felicidade para o outro. Né? A gente fala, não tem como eu fazer por causa disso, por causa daquilo outro. E eu não estou querendo dizer que não tem esses entraves, não, gente. Principalmente quando a gente está falando de educação, né? De sala de aula, do Brasil, né? E das diversidades aí que a gente tem regionais. A gente sabe das limitações, tem muitas limitações, né? Tem umas que a gente fala assim, como que a gente vai vencer? Mas quando a gente se coloca nesse lugar de ser a transformação que a gente quer ver no mundo, a gente começa a ampliar o nosso olhar e perceber o que dá para fazer naquele contexto. Provavelmente não vai dar para fazer tudo o que a gente gostaria e imaginava, mas alguma coisa para fazer de diferente, para tornar a vida nossa e dos alunos melhor, a gente tem condição, né? E aí eu sempre lembro do Cortella, que vai falar que a gente tem que fazer o nosso melhor dentro das condições possíveis. E quando as condições melhorarem, a gente faz melhor ainda. Né? Então, A internet está só caindo, a internet. Não tem problema não, Mari. Tomara que você consiga aproveitar o máximo.
A gente vai disponibilizar a gravação também. Ela acabou de cair. Mas então a gente precisa se conectar com isso, né? Porque quando a gente faz essa conexão de que a nossa felicidade ela depende da gente, e não no sentido assim, é uma perspectiva individualista, neoliberal, de competitividade, não é nessa perspectiva, não. É que depende da gente a forma como a gente interpreta os desafios. Porque desafios na vida, muita coisa para fazer na vida, a gente sempre vai ter. Agora, como eu interpreto isso? Se isso vai ser o maior desafio de todos, se isso vai ser muito difícil de lidar, ou se eu consigo perceber ali os pontos que vão me ajudar a aprender dentro daquela situação, ou as brechas que eu consigo encontrar para tornar o meu fazer mais leve, o meu fazer mais conectado com aquilo que eu quero fazer. Então, eu lembro sempre do projeto de iniciação científica que eu desenvolvi na escola que eu trabalhei a última vez, com o 9º ano. Por que eu lembro desse projeto? Porque eu queria muito sair daquele lugar, eu não tinha condições para me manter se eu pedisse conta, então eu precisava continuar ali, né? Porque tem momentos da vida que a gente vai insistir em determinadas situações por causa de um contexto mais amplo. E aí eu comecei a pensar o que eu podia fazer para sair daquela condição, para poder ser um pouco mais feliz naquele lugar que eu só conseguia ver prova, 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 e isso estava minando a minha energia, minando a minha criatividade, a minha vontade de estar ali, e eu passava muito tempo ali. Tipo, às vezes eu tinha o primeiro horário, que era 7 horas, e tinha o último horário, que terminava 6h30 da tarde, né? Então, eu literalmente passava muito tempo dentro daquele lugar. E o projeto de iniciação científica, ele veio nesse movimento, assim, de, beleza, o que eu posso fazer dentro do currículo? Aí eu comecei a analisar todas as matérias que eu tinha que dar e o que eu podia mudar para poder tornar aquilo, assim, mais dinâmico, que me desse mais energia, que os meninos pudessem ser mais criativos e eu também, e que o projeto de iniciação científica foi extracurricular, então não precisava preocupar com nota, com prova, com nada, os meninos que fizeram foi porque eles estavam afim, e isso me deu mais energia, me deu condições de sobreviver naquele lugar de uma forma que fosse mais prazerosa. Então, a gente precisa ter esse olhar de mais ativo, né? De não falar assim, as condições são horríveis, então vai ser assim mesmo e está tudo bem. Essa ideia de conformismo é uma perspectiva neoliberal que não quer que a gente movimente, que não quer que a gente faça as coisas serem diferentes, né? Então, por mais difícil que a situação seja, sempre tem uma coisinha que dá para a gente fazer para tornar a nossa jornada mais feliz, né? Mais conectada com essa ideia de transformar a gente mesmo, de transformar a educação, de proporcionar uma formação mais cidadã, mais crítica para os nossos alunos, né? Então, essa busca por essa conexão, ela me move. Eu falo para vocês que as condições de vida sempre me colocam no liquidificador, que parece assim que eu estou só rodando, falar, meu Deus, o que vai ser? Aí, de repente, eu começo a enxergar os pontos que dá para poder intervir, que dá para poder mudar, para tentar ser melhor, né? O viver, o estar não só na educação, na sala de aula, como em outros momentos da nossa vida também, né? E eu queria saber de vocês, assim, faz sentido, não faz? Como que vocês percebem essa situação? Quem chegou agora, a ideia é a gente poder falar mesmo, pode ser pelo chat, pode ser abrir o microfone, tá? Ana Paula, eu concordo com seu ponto de vista, mas a gente precisa gastar muita energia, né? Acho que para tudo. Se a gente quer uma mudança, né, na nossa vida profissional, pessoal, realmente precisa, né, dedicar uma energia, e só que dá certo, né?
Não tem como você, né, ir com afinco, fazer algo, e principalmente se você gosta de algo, você corre atrás, você, né, o exemplo que você deu, que você queria algo diferente, então você, né, a partir do projeto de iniciação científica que te deu um ânimo, né, então você gastou uma energia com aquilo e aquilo fez uma diferença. Acho que é um exemplo prático que eu acredito, eu coloco isso muito na minha vida. Quando eu quero algo, eu realmente trabalho em cima daquilo, e tudo que eu me planejei e me esforcei muito. Tem aquela frase, né? Fala, nada cai do céu, e realmente, não cai nada do céu. Quando a gente se esforça, as coisas realmente dão certo. E só que, infelizmente, no nosso meio, né, na educação, acho que o esforço ele precisa ser um pouco a mais, né, do que nas outras áreas. Infelizmente, não deveria ser assim no nosso país, né, mas não vamos desistir, não. Vamos continuar na luta, né. Vamos mesmo. E quando a gente pode se juntar, é melhor ainda, né? Porque a gente vai encontrando força, vai encontrando apoio, e aí a nossa jornada não fica tão solitária quanto normalmente é. É. E também a gente aprende muito com a experiência do outro, né? Então, eu fiquei pensando também que, às vezes, assim, estar dentro de uma comunidade de professores ou ter aquele professor amigo pode te ajudar a pensar em estratégias para a gente lidar com esses alunos que muitas vezes vão ser, né, aos nossos olhos são problemáticos, ou até em outras situações aí que a gente encontra alguma dificuldade, né? Certeza. E E aqui ele vai continuar falando de uma coisa que também é muito importante, que ele fala assim, a não violência não é uma estratégia que se possa utilizar hoje e descartar amanhã. Não é algo que nos torne dóceis ou facilmente influenciáveis. Trata-se, isso sim, de inculcar atitudes positivas em lugar das atitudes negativas que nos dominam. Então, faz lembrar do processo, inclusive, de mudança, né? Igual a Polly falou, que a gente tem que se esforçar para poder mudar, né? Que a gente vai plantando ali a sementinha, uma hora a gente colhe, que as coisas não caem do céu. E é bem isso, assim, quando a gente quer começar algumas mudanças, no início vai ser mais tortuoso, né? Porque a gente tenta, aí às vezes a coisa não dá tão certo, aí você precisa ajustar e tentar de novo e de novo. E com a comunicação não violenta não é a mesma coisa, não é diferente, né? Por quê? Porque não é uma coisa que a gente vai, da noite para o dia, resolver tudo. Né? Primeiro, que a gente nem tem uma sensibilidade no olhar tão grande para perceber a violência passiva. Né? Várias situações, se a gente não parar para analisar, a gente passa batido, a gente não percebe como violência passiva. Enquanto que, à medida que a gente começa a perceber, a gente fala, nossa, eu quero tentar. Só que a gente já está tão habituado a agir de forma violenta, né? Às vezes a reforçar atitudes negativas, que é um processo mesmo, a gente conseguir fazer essa reversão, né? De atitudes positivas no lugar de atitudes negativas. E uma das coisas que me chama muita atenção nessa frase é essa ideia de que não é para a gente ser dócil e facilmente influenciável, não é sobre isso. Não é para ser conformado com que, é assim mesmo a vida, tá tudo bem, né? Pode me maltratar, não é por aí. É você se posicionar de uma forma mais assertiva. É sobre isso a comunicação não violenta. É você se posicionar de forma que você tenha mais chance de atingir o seu objetivo, aquilo que você quer que de fato a pessoa faça, do que sobre ser conformado, né? Sobre engolir sapo, né? A gente tem muito essa expressão, né? Vou ficar engolindo sapo. Não é sobre isso. Não é sobre engolir, é sobre entender o que você de fato quer e comunicar isso para outra pessoa de forma que ela entenda, né? esse próximo tópico aí, Ana, não se pode construir a paz sobre alicerces de medo. Eu fiquei me lembrando de um livro do Leandro Carnal que chama
Agora, eu acho que é Conversas com o Jovem Professor, que ele fala um pouco assim do início da carreira dele e ele dá umas dicas assim que professores iniciantes às vezes cometem assim que pode é, atrapalhar, né, assim, a essa caminhada inicial do professor. Então, e é engraçado, assim, que eu li e um amigo meu também leu, e tudo que o Leandro Carnal falava, assim, que ele fez, que ele entende que hoje é errado, a gente falava, nossa, eu já fiz isso, eu já fiz isso, eu já fiz isso. Então, é bem interessante, assim, você dá boas risadas, inclusive, com o relato dele, mas eu lembro dele contar que no início da carreira, muitas vezes ele chegava, assim, os alunos comentavam algumas coisas com ele e ele respondia de forma ríspida. Sabe aquela tirada que o professor dá no aluno? Aí a turma até fica assim, nó, tal, né? E ele agiu muito assim no início da carreira dele e hoje ele vê assim que aquilo era uma besteira, que aquilo ele não precisava daquilo para mostrar que ele era uma autoridade em sala de aula. E eu já tive professor que fez isso, eu acho que eu já fiz isso também, achando que a gente vai pôr se impor ali como autoridade, e na verdade pode surgir um efeito muito contrário, é uma atitude violenta que vai expor, às vezes até ridicularizar esse aluno, os outros alunos vão começar, né, a zoar essa pessoa de uma forma ruim, e vai criar um clima da turma com você, no sentido, não, com esse professor eu tenho que, né, ficar mais acuado, né? E aí, quanto que você pode perder da participação desse aluno na sua aula, porque você já deixou ele acuado inicialmente por uma tirada que você deu, por um comentário, às vezes, infeliz que você fez na sala de aula. É verdade. E às vezes a gente não tem essa consciência, né? Eu fico pensando que se eu tivesse conhecido esse livro antes de ser mãe, eu teria sido uma professora bem melhor. Bem melhor. Porque a gente não percebe muitas vezes. Eu sei que eu fui uma dessas professoras, assim, de dar tirada. Não com algumas coisas relacionadas ao conteúdo em si, eu conseguia buscar 50 mil formas para tentar explicar. Mas, por exemplo, professora, que página que é? E a página está escrita gigante no quadro. Esse tipo de pergunta me tirava do sério. Eu falava, não, tá de sacanagem. Tá. É para copiar? Né? É para copiar. Então, essa nova forma de se comunicar, a Valéria falou uma coisa muito importante, né? Que essa forma de se posicionar exige um autoconhecimento, e exige mesmo. Porque a gente, no início, a gente estava falando isso, né? Quando a gente começou a conversa, de que a gente se julga muito e a nossa tendência é julgar os outros também, né? Então, esse processo de autoconhecimento passa também por entender o que está por trás daquilo que a gente está julgando. O que de fato a gente está querendo, porque muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer, porque a nossa reação ela já é estereotipada, né? Então fica muito mais difícil de você se posicionar quando você não conhece o que de fato você está querendo, onde você quer chegar. Pode falar, pode. Seu microfone está fechado. Eu tive uma formação em engenharia, então eu não tive licenciatura, né? Até mesmo depois, né, mestrado, doutorado que eu fiz, na minha área também não tinha nada voltada, né, para essa parte de licenciatura, para dar aula. Mas, assim, eu sempre tive em mim, eu sempre me volto, né, eu como discente, como aluna, né? E esse exemplo que vocês deram dos professores, eu tive vários professores assim, professores que eram, né, incomunicáveis, que você podia perguntar qualquer coisa, ele estava assim, totalmente preparado para dar uma tirada, alguma coisa. Mas eu sempre tive eles como exemplo de professores que eu não queria ser. O que não Então, fazer. exatamente, do que não fazer. Então, eu, né,
por mais que eu sinta que falte ainda, né, eu tenho que aprender muito, mas eu tiro de lição disso, assim, não, isso daí eu realmente não quero aplicar com os meus alunos, eu quero que eles, né, se sintam confortáveis para abrir uma comunicação comigo. Então, eu tentei tirar, né, das experiências que eu tive, de algo negativo, algo positivo que eu possa aplicar hoje em dia. Isso é muito importante, né? A gente pensar todas as nossas experiências, o que a gente consegue aprender com elas, né? Independente que a gente já estava como professor ou nesse lugar de aluno mesmo. Isso é muito comum na nossa formação, né? A gente sempre tem aqueles professores que a gente se espelha positivamente e que a gente fala, nossa, eu queria ser igual a esse professor. E aqueles que a gente já fala, nesse tipo de comportamento não dá. E assim a gente vai descobrindo quem a gente é. Né? E a proposta, tanto do Clube de Leitura, do Comunicação Não Violenta, como os outros clubes, né, do Pedagogia da Autonomia, dos artigos, é numa estratégia da gente ir sempre trazendo a questão da teoria e como que a gente pode trazer isso para a nossa prática, né? Entendendo que uma vez que a gente escolheu essa profissão, estudar é pré-requisito, né? A gente vai estudar para sempre, porque as gerações estão mudando, a sociedade está mudando, está tudo muito muito acelerado, né? E a gente precisa se aperfeiçoando e descobrir novas rotas para a gente se relacionar com as pessoas, para a gente se relacionar com o conteúdo e como que a gente vai trabalhar esse conteúdo com os alunos, né? Como que a nossa aula não se torne uma competição, né, com outros vários elementos que podem chamar a atenção, né, que a nossa aula seja tão interessante assim a ponto de eles quererem estar ali com a gente, trocando ideias e participando, né? A ideia é a gente se enriquecer mesmo durante esse processo. E aí, o último trecho que a gente separou dessa parte do prefácio é: o mundo em que vivemos é aquilo que fazemos dele. Se hoje é impiedoso, foi porque nossas atitudes o tornaram assim. Se mudarmos a nós mesmos, poderemos mudar o mundo. E essa mudança começará por nossa linguagem e nossos métodos de comunicação. Né? Então, quando é um outro jeito de falar sobre ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Né? Que a única pessoa que a gente, de fato, pode mudar é a gente mesmo. Uhum. Não adianta, gente, porque eu vou mudar meu aluno, eu vou mudar meu marido, eu vou mudar meu filho, eu vou mudar minha amiga, eu vou mudar meu irmão, eu vou mudar meu pai, eu vou mudar minha mãe. Não vai, não vai. Sinto muito te dar essa notícia, mas não vai. A única pessoa, e olha que a gente faz isso com muita dificuldade, é mudar a gente mesmo, né? E é interessante que quando a gente muda, e quando a gente muda o nosso posicionamento no mundo, a gente sente que as pessoas estão mudando. E aí eu fico com a dúvida, né? Será que as pessoas estão mudando mesmo? Ou se é a nossa mudança que nos faz trazer mais leveza para a relação e para as situações, e aí as coisas vão se conduzindo de uma outra forma, mais positiva e mais conectada com a proposta de ser feliz, né? De poder, já que a gente vai dedicar tanto tempo para a sala de aula, para preparar a aula, para poder relacionar com os alunos, que seja uma experiência boa, né? Que seja uma coisa que nos traga satisfação, nos traga felicidade, nos traga bem-estar. Mais alguma coisa que vocês querem acrescentar dessa parte antes da gente ver a poesia? Podemos passar então, gente? Eu vou ler a poesia para vocês, porque eu fiquei pensando como que eu ia chamar os detalhes, mas eu não consegui pensar. A poesia é de Ruth Berbemeyer. Palavras são janelas ou são paredes? Sinto-me tão condenada por suas palavras, tão julgada e dispensada. Antes de ir, preciso saber. Foi isso que você quis dizer? Antes que eu me levante em minha defesa,
antes que eu fale com mágoa ou medo, antes que eu erga aquela muralha de palavras. Responda: eu realmente ouvi isso? Palavras são janelas ou são paredes? Elas nos condenam ou nos libertam? Quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilhe através de mim. Há coisas que eu preciso dizer, coisas que significam muito para mim. Se minhas palavras não forem claras, você me ajudará a me libertar? Se pareci menosprezar você, se você sentiu que eu não me importei, tente escutar por entre as minhas palavras os sentimentos que compartilhamos. E aí, gente, eu queria trazer tanta coisa. Olha só, fiz 500 mil anotações nessa poesia. Por quê? Quando ela fala assim, sinto-me tão condenada por suas palavras, tão julgada e tão dispensada, ela está falando que as palavras elas trazem sentimentos, né? O jeito que alguém falou e a pessoa sente daquela forma desperta uma série de sentimentos. Então as palavras elas não são só conceitos, elas não são só racionais, elas também elas manifestam sentimentos, né? E quando ela pergunta assim, foi isso que você quis dizer? Ela está se permitindo certificar do que o outro está falando antes de criar todas as muralhas. Que ela fala assim, antes que eu me levante em minha defesa, antes que eu fale com mágoa ou com medo, antes que eu erga aquela muralha de palavras. Então, assim, antes de reagir, respira e pergunta para a pessoa, é isso mesmo que você está dizendo? Eu entendi que você fez isso, falou isso, isso e isso. É isso mesmo que você quis dizer? Por quê? Porque, às vezes, quando a gente já vai na reação, a gente já vai na nossa defesa sem nem saber se a pessoa quis dizer aquilo mesmo. Às vezes, a gente já reage negativamente, mesmo sem a pessoa. Às vezes, a pessoa nem quis dizer aquilo, aí você fala, aí você percebe o mal-entendido, e antes de falar 500 mil coisas, você consegue resolver o problema muito mais fácil, antes de gerar mais problemas. E eu anotei essa como uma pequena atitude que, assim, já é fácil de implementar, né? Você quis dizer isso mesmo? Eu entendi isso. Para que a gente comece a introduzir a CNV nos nossos relacionamentos, né? Desse prefácio e dessa poesia que a gente colocou hoje, né? Eu estou tentando buscar, assim, quais atitudes que eu posso inserir já na minha rotina. E uma das que eu anotei que já é possível foi essa, né? De tentar pensar um pouco mais sobre o que a pessoa falou, no sentido dela se explicar mesmo, não de eu ficar criando expectativas, conjecturas na minha cabeça, para que evite de eu sentir algo que eu nem deveria sentir, né? Então, foi legal, assim, eu não sou muito fã de poesia não, mas eu gostei dessa. E é interessante porque a gente pode pensar isso na sala de aula, né? Às vezes um aluno reagiu de tal forma, aí antes você não pode fazer isso por causa disso, tarará, tarará, você respira e fala assim, olha, eu entendi que você está querendo dizer isso, é isso mesmo que você quer dizer? Aí a pessoa, não, não é isso que eu quero dizer. Ah, tá, então o que que você quis dizer? Explica melhor. Ah, tá, porque eu achei que era isso. Aí, se a pessoa fala, não, é isso mesmo, aí você vai esclarecer, falar, olha, isso não pode, você está fazendo isso, olha, você já pensou se fosse com você, tarará, tarará. Então, o nosso posicionamento para lidar com algum conflito, uma situação de conflito, seja dos alunos com a gente mesmo ou entre si, essa pergunta ela é importante, né? Ensinar os nossos alunos a fazer essa pergunta, porque às vezes eles já estão saindo na pancadaria ou no conjunto de ofensas lá um com o outro e nem tem certeza se o outro está falando aquilo mesmo que eles estão entendendo, né? Então, essa pergunta ela é chave não só para a gente lidar com o problema, mas para ensinar os alunos também a lidarem com as suas situações de conflito. E aí ela fala dessa coisa, né? Das palavras são janelas, porque elas podem libertar, né? Se a gente se esclarece, a gente consegue os nossos objetivos, ou podem ser paredes, porque estão criando uma situação de condenar uns aos outros. E aí, para mim, isso aqui foi a coisa mais linda que eu li.
quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilhe através de mim. E o que significa isso? É eu estar tão conectado comigo mesma, né? Igual a Valéria colocou, né? Desse processo de autoconhecimento, de entender quais são as minhas necessidades, quais são as necessidades do outro, que a partir desse olhar de entender a necessidade de todo mundo que está envolvido ali, eu busque formas de proporcionar o que seja melhor para atender as demandas de cada um, né? E quando a gente vai conseguir fazer isso, a gente tem a luz do amor brilhando através da gente, né? E é poético porque essa sensação de leveza, né? De que está dando certo, de que a gente está realmente conectado com aquela situação. E aí, esse final da poesia diz sobre o que a pessoa está falando, né? Ela, enquanto falar, há coisas que eu preciso dizer, coisas que significam muito para mim. Mas se minhas palavras não forem claras, você me ajudará a me libertar? Então, é de se colocar em comunicação. Então, me ajuda. Eu estou querendo me comunicar, eu preciso falar com você, mas se eu não for clara, me ajuda para que a gente possa esclarecer os pontos, né? E se eu pareci menosprezar você, se você sentiu que eu não me importei, tente escutar por entre as minhas palavras os sentimentos que compartilhamos. Então, ouvir é ir além das palavras, né? É tentar captar esse sentimento, é tentar captar o que a pessoa está precisando ali naquele momento. Que às vezes um aluno, igual eu falei anteriormente, né? Às vezes o problema dele não é com você. Ele está vivendo uma série de outras coisas, você só foi o único jeito que ele encontrou para reagir à situação que ele recebeu uma negativa ou se sentiu acuado ou qualquer coisa assim. Então, às vezes, a pessoa está dizendo outras coisas a partir da atitude dela. E se a gente só está na defensiva, a gente não consegue perceber, né? Então, essa poesia ela vem chamar atenção para isso, assim, a gente tentar capturar quais são os sentimentos, o que está por trás ali, o que a pessoa de fato está precisando naquele momento, e a gente possa acolher. Às vezes a gente nem vai precisar falar nada. Às vezes a pessoa só está querendo entender que tem alguém ali do lado dela para ajudar a superar aquilo, né? E eu acho essa poesia muito, muito legal, assim, eu fiquei muito impressionado tanto de coisa que ela traz para a gente, em tão poucas palavras, né? Verdade. Eu acho que para entender isso que você estava falando agora, a gente pode pensar quando a gente está, sei lá, uma conversa de WhatsApp e que dependendo, assim, da forma como a pessoa escreve, você não entende o que ela quis dizer. E se ela tivesse, né, cara a cara com você ia entender de outra forma, porque a entonação da voz, os gestos, tudo aquilo ali comunica, né? Então, e aí me faz pensar também o quanto que muitas vezes a gente não se fez claro aí com os nossos alunos no ensino remoto, porque tinha essa dificuldade de ter o contato, né? Muitos não abrem a câmera e tudo mais. Então, isso também influencia a forma como a gente vai comunicar e como a gente vai entender o outro. Sim, com certeza. Vocês concordam, gente? Querem completar alguma coisa? Muito bom. Nessa parte do prefácio dessa poesia, vocês ficaram com alguma dúvida, alguma coisa que a gente possa anotar aqui, que a gente precise discutir mais, que precise, às vezes, explorar mais aí nas próximas vezes que a gente voltar para conversar sobre esse livro? Ficou mais ou menos tranquilo, assim? Para mim, ficou claro. Só que eu acho assim, na verdade, eu acho que ficou mais claro para mim aplicar na minha vida pessoal. Eu funciono muito através de exemplos. Eu acho que vocês duas, como vocês têm mais experiência assim, não sei se vocês conseguem lembrar de alguma situação em sala de aula que vocês tiveram oportunidade de aplicar, né,
essa comunicação não violenta, se vocês pudessem, né, exemplificar com algum tipo de exemplo, eu acho que, para mim, especificamente, ficaria um pouco mais claro, assim, como assim, exemplo de aplicação em sala de aula mesmo, porque eu acho que para a vida assim, é tranquilo. Pois é, Polly, o nosso exercício aqui vai ser esse, entendeu? Por quê? Porque a gente tem, ele vai trazer muitos exemplos para a vida mesmo, e a gente vai pensar junto aqui como que a gente pode pensar na sala de aula. Então, esse exercício, por exemplo, foi isso que você quis dizer? Vamos pegar essa frase. Então, se eu estou numa situação de sala de aula, em que o aluno fala uma coisa, não precisa ser nem agressiva, ofensiva, né? nem ofensiva. Vamos pensar em situações conceituais mesmo. Às vezes o aluno fala uma coisa, aí você fica assim, o que será que ele quis dizer sobre esse assunto, né? Bom, o exemplo da vitamina que eu trouxe no encontro passado e que é um marco disso, não de que a professora usou a comunicação não violenta, mas de como que às vezes os alunos estão entendendo coisas bem diferentes. Uma amiga minha, professora, estava falando sobre vitaminas, mas é vitamina C, B12, né? As vitaminas que a gente obtém a partir da alimentação. E ela é uma turma de 7º ano. E aí ela tá lá explicando, tarará, aí o menino, no final, no meio para o final da aula, ele levanta a mão e ele, segundo o que ela me falou, ele estava assim, concentrado, tentando entender mesmo. Aí ele levantou a mão e falou assim, ô professora, essa vitamina que você está falando é a vitamina que a gente faz no liquidificador? Então, o menino, ele estava completamente desconectado do que ela estava falando. E quando ele pergunta, essa vitamina é a vitamina que a gente faz no liquidificador? É a mesma coisa que ele virar. É isso aqui que você está querendo dizer? E aí tem tanto movimento da gente, dos alunos, a gente dá espaço na nossa sala de aula para os alunos poderem se certificar do que a gente está querendo dizer ou não, quanto da gente se certificar do que o aluno está trazendo. Então, a gente pode pensar tanto nessas questões que estão relacionadas ao conceito, que é um processo de esclarecer o que a gente está dizendo, né? Então, a proposta da comunicação não violenta é muito focada na comunicação. Então, para que haja comunicação, tem entendimento entre as pessoas. E a questão da violência é como a gente vai reagir em função disso. Você pode ouvir, no caso desse exemplo, né? Ouvir o aluno falando e achar que ele está querendo sacanear a sua aula. E falar, você está de sacanagem comigo, você não entendeu nada do que eu falei, não é possível. Estou falando isso o tempo inteiro, já expliquei isso. Agora você tem que falar uma coisa dessa? Isso seria uma posição violenta de lidar com a situação. Outra forma de lidar com a situação seria, por que você está pensando isso? Né? Tipo, ou então, olha só, a gente está falando de nutrientes, a gente está pensando no que está dentro desses elementos. O que você costuma colocar numa vitamina? Quando você vai fazer uma vitamina na sua casa, o que você coloca? Aí pode falar, coloca banana, leite, nananana. Pois é, e por que você toma essa vitamina? E aí você começa a ajudar o menino a chegar lá nos nutrientes. A conectar, né? A fazer essa ancoragem com o que está lá. Então, no seu contexto que é da metodologia, né, Pode? Falei certo da metodologia? Sim, sim. Pois é. Pensa quantas coisas que você está trazendo de conhecimento técnico, de conhecimento que eles vão precisar enquanto profissionais e que muitas vezes eles não fazem ideia. Tipo, você está falando igual o exemplo da vitamina, só que dentro do seu conceito. E aí, dependendo de como que você está, igual no caso dessa professora, né? Se ela não tivesse conectada com essa ideia de captar na expressão do aluno que ele de fato está Estava com prestando dúvida, atenção, né? Que ele não está conseguindo entender, ou então se ela percebe pela atitude do aluno que ele está querendo
avacalhar a aula. Ele está só querendo desvirtuar a conversa. Aí, qual que é a nossa postura em comunicação não violenta? Tipo, você realmente está com dúvida em relação a isso? Ou você está precisando de você está precisando conversar sobre uma outra coisa? A gente pode conversar daqui a pouco? E aí você fecha a aula e depois você vai conversar com esse menino lá no corredor para poder saber o que está acontecendo, se está tendo desinteresse por causa da matéria, o jeito que está sendo dado, ou se ele está vivenciando alguma outra coisa. Então, pensando nisso que a gente viu no prefácio, né? Que essa frase ela é muito importante, que é você quis dizer isso mesmo. Ela traz para nós essa ideia de tentar capturar na fala das pessoas mais do que elas estão falando. A gente tentar enxergar naquele aluno, né? E a Andrea trouxe um exemplo muito importante, que é o do ensino remoto, né? Como a gente ficou limitado em capturar Esse essa outro conjunto de multimodalidade, né? informação. Você vê a expressão facial, você vê a entonação, você vê um tanto de coisas que muitas vezes no presencial você consegue captar se você estiver atento e no virtual a gente não conseguiu, né? Ficou muito mais limitado nesse aspecto. E por que eu estou falando no presencial você consegue captar, dependendo? Porque às vezes a gente está ligadinho no automático. E aí eu reajo como se qualquer pergunta do aluno está sendo para avacalhar a história. Esse tipo de pergunta igual a da vitamina, tá? Eu não estou falando de outras perguntas que são claramente que o menino está com dúvida no conteúdo aí, que não parece, não tem esse duplo sentido. Porque esse exemplo da vitamina, para mim, ele é perfeito para essa situação, porque ele tem um duplo sentido. Se você não capturar o contexto em que está sendo falado, se você não tentar capturar quais são os sentimentos, aquilo que o aluno está trazendo para a sala, você pode conduzir a coisa de uma forma ou de outra, né? Então, para mim, assim, o que fica desse capítulo para trazer para a sala de aula é esse ouvir, né, os alunos por completo, para além do que as palavras estão dizendo, tentando capturar os sentimentos, o que está por trás do que ele está trazendo nas palavras, quais as necessidades que que ele tem ali que não estão sendo atendidas, por isso ele está tendo aquela atitude. Porque E são não só informações importantes para você adequar o seu conteúdo, para você saber assim qual que vai ser o seu ponto de partida, quanto para você envolver esses alunos mais na sua aula, para você conseguir relacionar com eles de uma forma mais adequada. Então, eu acho que a comunicação não violenta, assim, no meu entendimento, ela vem abrir o meu olhar para o meu aluno, para eu fazer essas conexões de forma mais assertiva, para ajudá-lo a aprender de fato, e também pensando na questão da relação mesmo, né, de ser humano ali que está acontecendo. Porque muitas vezes a gente também, assim, a comunicação não violenta é você agir na contramão do mundo, porque todos nós, a gente tem um ímpeto de ser violento. Então, de você fazer reflexões para que você não seja violento, não acue seu aluno, não deixe ele acuado, não deixe ele com medo de você. E crie um bom ambiente de sala de aula, porque isso faz diferença na aprendizagem, né? Quando o aluno gosta de você, quando ele se sente seguro naquele ambiente, isso facilita o processo de aprendizagem dele. Agora, se ele tem medo, se ele fica estressado, porque ele te vê numa situação assim, de muita hierarquia, né? De muito, assim, muito distante, isso também influencia negativamente na aprendizagem dele. vê se eu escrevi aí dentro do que você falou, André, que eu entendi. É isso aí. Mas eu acho que ao longo da leitura e ao longo
das discussões e contribuições de vocês, a gente vai ter condições de trazer mais exemplos, Poli, Sim. A para que ideia seja é, mais aplicável, né? pelo menos a gente vai tentar, né? Uhum. Outra Mas coisa que eu eu vejo queria... que é uma coisa assim, isso é bem rotineiro, assim. Eu tenho um aluno que ele assim, se eu não me policiar, eu vou estourar com ele, vou estourar na turma, assim, sabe? Então, é uma forma também da gente estar atento, assim, ao nosso comportamento, sabe? E buscar alternativas. Eu preciso buscar alternativas de lidar com ele. Então, eu já tirei ele de sala e tive uma conversa particular. Eu já expliquei para ele que as atitudes dele não atrapalham só a mim, está atrapalhando os colegas. Até para ver se cria uma questão até de empatia, assim, dele para com os colegas, e também já alertei os colegas no sentido, olha, não entra na onda dele não, porque vocês também que vão sair perdendo, assim. Então, ajuda a gente a criar esse ambiente de aprendizagem mais acolhedor, mais harmônico, que os alunos tenham espaço também para se expressar. Eu queria acrescentar isso aqui que você falou, da questão do autoconhecimento que a Valéria trouxe lá no início também, né? E eu só consigo ter esse tipo de posicionamento se eu conhecer meus limites, porque senão eu avanço no ser humano. Exatamente. Quando o negócio resolve travar, dá uma raiva no coração. Então é isso, espero que tenha ficado claro, Polly, né? Mas a gente te aguarda também nos próximos para a gente discutir isso junto. A gente está aprendendo aí uns com os outros. Exatamente. Denise e Valéria, vocês querem falar assim qual que é o contexto de vocês? No sentido de para qual área que vocês são professoras, qual idade? Ou quiser contribuir com outros exemplos também, que acho que pode ser aplicável. A Denise ainda não leciona. Você está na graduação, Denise? O que você está fazendo para nós? Nossa, que bacana. Especialização em gestão pública. Uhum. Mas você tá na escola? Outra pós em docência. Ela está fazendo uma pós em docência. Uhum. Nossa, que legal. Você é de Santa Catarina? É Santa Catarina ou São Carlos? Não sei. Fiquei na dúvida. Santa Catarina. Que bacana, nós estamos rompendo fronteiras, que a gente está aqui em Minas Gerais, Belo Horizonte. É. E você, Valéria? É de onde? No grupo dos alunos? Que grupo dos alunos? Agora eu fiquei curiosa. Quem que é o Eu nosso também. contato de Santa Quais Catarina? alunos?
Ah, a Polly postou. Ah, Polly, que legal, valeu. Muito bom. Ô, gente, então, a gente quer agradecer vocês pela participação, por estarem aqui conosco até essa hora. A gente espera que os nossos próximos encontros a gente vá construindo essa, essa teia, né, de informações. Como a Andrea falou, a nossa proposta é construir, né, não é trazer o negócio pronto. Eu tenho uma paixão muito grande com esse livro, assim, porque ele me abriu portas no sentido de conectar comigo mesma e buscar outras formas de comunicar, está me ajudando muito na maternidade. É um desafio, né? Quando o Aaron fala lá que não é da noite para o dia, não é uma coisa que você começa e larga, e é isso mesmo, né? A gente tenta, às vezes, se a gente é do tipo que se cobra demais, a gente se frustra, né? Porque, eu já li 2 vezes o livro, não é possível que eu não dou conta. É possível, sim, porque não é um negócio trivial, né? Mudar as nossas atitudes não é um negócio assim da noite para o dia. Principalmente aquelas mais arraigadas, né? E principalmente quando a gente toma consciência do quanto a gente é violento. Porque até então, até a gente descobrir que o tanto que a gente é violento, aí a gente percebe que a gente tem um chãozinho bom aí para poder seguir, né, para reverter essa situação, né, e para que a gente tenha uma relação melhor com a gente, com os que estão à nossa volta, sejam eles alunos, colegas de trabalho, familiares, amigos, né, para que a gente seja feliz, né, gente? Pelo amor de Deus, já tem muita confusão nessa vida, a gente tem que buscar caminhos para a gente ser feliz, para a gente estar de bem, para a gente poder fazer mais o bem, né? E multiplicar as coisas boas aí para reverter essa situação no mundo, hein? Para Então, ser a muito obrigada. transformação que a gente quer ver, né? Exatamente. Então, muito obrigada. E a gente se encontra na semana que vem. O nosso encontro vai ser imperdível, porque a gente vai trazer um convidado aqui, que é o Santer Matos, lá do Centro Pedagógico da UFMG. E ele é o autor de um dos artigos que a gente já compartilhou lá no nosso perfil, né, de exploração criativa, e é um artigo que é um relato de experiência sobre um jogo investigativo, né? Então ele vai contar aí os bastidores de como elaborar um jogo investigativo. Então, apesar dele fazer um jogo na área de genética, mesmo que não seja a sua área de conhecimento, vale a pena participar, porque você pode se inspirar e ver como que você pode adaptar para a sua área. No nosso perfil, Polly, a gente vai deixar no início dessa semana que vem, a gente vai divulgar a agenda desse mês, e aí, vira e mexe, a gente retoma, né, qual que é o nosso próximo encontro. Então, é só acompanhar nossas redes sociais. Esse mapa a gente vai deixar disponível no link da descrição desse vídeo, né? Então, vocês vão ter acesso à construção dele, né? No final, quando a gente chegar, finalizar o último capítulo, vai ter aquele mapa todo completinho, tá bom? Então, muito obrigada, boa noite para vocês, bom descanso. Cuidado no carnaval, né, gente? A gente ainda está na pandemia. Vamos devagar com o andor, mas vamos ficar bem, seguros, e a gente se encontra aí na semana que vem. Até mais. Boa noite, gente. Muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima.